Olá, seja bem-vindo de volta ao Rock'n'Roll, que é um projeto educativo que visa descomplicar o mercado de derivativos, projeto esse desenvolvido pela F-Derives em parceria com a Vizir Research. Eu sou o Felipe Teixeira e me acompanha neste episódio o analista-chefe da Vizir, o Gustavo Massotti, e o Guilherme Romano Fleury, da F-Derives. Boa tarde, meninos, sextou? Boa tarde, sextou. Vamos nessa. Começando Hoje outubro. É o Dia Internacional do Podcast, sabia, Massotti? Ô, louco. Ah, é? Então, Tava sabendo? não, nem sabia que existia isso. Eu também não, fiquei sabendo há 10 minutos atrás. Então vamos comemorar gravando um, né? Guilherme Fleury, quando você era pequenino lá em Barbacena, podia imaginar que um dia você seria um podcaster? Jamais imaginei isso, inclusive quando eu já era um pequeno moçolho, eu nunca imaginei que eu fosse gravar alguma coisa na vida. É a evolução, a universalização do nosso radinho de pilha, né, Massotti? Esse eu sou fã. Muito bem, o papo tá bom, mas o tempo urge, time is money, Massotti, Massotti não, Fleury. A nossa empresa de hoje, ela se enquadraria naquele perfil de castração de bezerro a lançamento de foguete, né? Essa empresa trabalha de tudo um pouco. Perfeito. Então, dado que eu estou começando esse Rock'n'Roll, o motivo é que a escolha do ativo subjacente de hoje é CSAN3, uma empresa que o nosso analista-chefe aqui, Massotti, gravamos um Rock'n'Roll no dia 4/6/2021, certo? Cujo ativo objeto de fechamento aqui foi no 24,60, né? Que foi aproximadamente esse valor que a gente usou para fazer o call, um pouquinho próximo disso, certo? E a gente propôs 3 operações, né? As 3 operações propostas na época foram um fence, no qual o investidor participaria de uma alta de 100 a 120, com uma proteção na queda de 15%, com o custo de 3. Esse fence estava cobrindo exatamente o call do nosso analista, que acreditava naquele momento que o papel podia subir 20 ou cair 15. Complementando os produtos daquela semana, eu propus uma call open out 100 com 130 com rebate de 6%, onde o investidor estava pagando 6%, né? Portanto, participa de 30, se der errado recupera o prêmio, e para aqueles investidores mais agressivos, em relação à call open out anterior, eu fiz uma 100 com 140, sem rebate, o investidor pagando o mesmo prêmio do anterior. Portanto, essa estrutura buscava um upside 10% maior, ou seja, dando mais 10% até a descontinuidade, só que não recebendo o rebate. Olhando para a data de hoje, certo? Hoje é 1/10/2021, quando eu fiz o apreciamento das estruturas, o papel estava 23,55, portanto ele havia caído do call original do Massotti 4,27%. A gente pode ver que no decorrer do call, no início, ele ficou no mês 6 aqui lateralizado, já no mês 7 ele puxou um pouco, ou seja, chegou a subir razoável, mas bem longe, lembrando que essa linha aqui, essa primeira linha azul, é o limite de alta da fence, onde que foi o call que o Massotti havia estabelecido, portanto, não chegou perto do limite, ou seja, deu uma respirada, deu uma subida, mas ficou bem longe do call do Massotti, do limite de alta. Portanto, aquela folga que a gente deu para a primeira call open out e a folga para a segunda, em nenhum momento foi ameaçado. Portanto, no início da operação, o ativo foi passando o tempo, isso é muito bom para os 3 produtos, então, por ter ficado lateralizado, os 3 produtos se valorizaram, né? Quando o mercado subiu, houve um ganho adicional e, posteriormente, o mercado realizou um pouco. Apesar que o vencimento da estrutura está para 3 de dezembro de 2021, certo? Portanto, temos exatamente aqui 2 meses para o vencimento. Então, a gente foi uma estrutura de 6 meses, então falta o último 1/3 da operação, certo? E olhando a fence, que custou 3%, hoje o ativo caiu 4,27%. O investidor, se fosse desmontar a fence hoje, receberia 5,50, certo? Portanto, o resultado net do investidor seria um prejuízo de 1,77, porque ele já havia pago 3, né?
Então, se a gente desmontasse o derivativo e vendesse o ativo, o resultado final seria de um prejuízo de 1,77, né? Portanto, a estrutura defendeu isso a uma queda de quanto? A gente deixou de cair, perder em relação do ativo, 2,5. A call penalty, a mesma coisa, o investidor havia pago 6%, ela vale 3,98, portanto, a diferença em relação ao prêmio do ativo vai estar bem parecida. Para quem deixou de comprar o ativo e comprou a call penalty, ele deixou de perder 2,16%, e para a call penalty 100 com 130 rebate de 6, a gente percebe que o prêmio ficou bem parecido, é 13,44. Portanto, o investidor que comprou a call penalty em detrimento ao papel deixou de perder 1,71, porque quem tivesse comprado o ativo estaria com prejuízo de 4,27. O que eu posso dizer olhando o cenário que a gente está vendo aqui nessa planilhinha onde eu estou explicando, nenhum momento chegou a atingir o limite aqui de alta e tampouco o limite de baixa. 3 meses aqui, ainda 2 meses para o vencimento, certo? Portanto, 4 meses se passaram. E, com certeza, nesse cenário aqui, os 3 produtos estavam com resultado positivo, né? E no limite ali, a Fence provavelmente já teria um resultado igual ao do ativo objeto, ou bem próximo, né? A gente sabe que as duas calls do penalty a gente tem que acertar mais próximo do vencimento. Portanto, 2 meses, finalzinho do ano, a gente vai ter uma calmaria política agora, até porque nós vamos entrar já próximo dos períodos de festas, né? E pode ser que no final do ano dê aquela puxadinha clássica. Então, eu posso dizer tranquilamente que essas 3 operações ainda estão no game, né? Eu não daria nenhuma zerada teórica nenhuma delas, porque todas as estruturas a gente estaria ali com possibilidades de retornos de ganhos ainda nos próximos 2 meses. Então, eu não aconselho distrato nenhum. Para quem entende muito bem de Fence, a gente poderia até destratar a Fence aqui, recebendo 5,50. Então, em relação a só o derivativo, o investidor estaria tendo aqui um lucro de 2,50, porque nós pagamos 3% na Fence, hoje ela vale 5,50, desmontando só a Fence, a gente daria um lucro no derivativo de 2,50, mas a gente continuaria aqui com um prejuízo de 4,27 no papel, totalizando 1,77, o que deixaria a gente livre para colocar uma estrutura nova, né? Caso as estruturas que nós formos apresentar, pelo menos as boosters, então spoilers vai ter 2 boosters, o investidor acha interessante, tá? Então, essa seria a única recomendação que eu faria, colocar o dinheiro do derivativo no bolso e entrar com uma estrutura nova. Talvez eu poderia propor essa mudança nessa. Nas outras 2 eu deixaria, porque para o ativo subir 4%, basta um soprinho na bolsa que o ativo volta a subir um pouco, isso já atinge, né? E lembrando, a call penalty, nós temos que atingir a alta próximo do vencimento. Então, em termos técnicos e práticos, o cenário da call penalty é positivo, porque em nenhum momento a gente fletou em bater na barreira e qualquer alta adicional do ativo que rompa o nosso preço original, isso é uma call seca. Então, eu, em hipótese nenhuma, zeraria as call penalties, eu posso dizer para vocês que ela está numa posição bem confortável, certo? Então, esta aqui é a análise das operações que a gente fez no dia 24 de junho de 2021. E eu passo a palavra ao meu colega Gustavo Massotti e para ver a opinião dele sobre essa mesma empresa, só que no dia 1/10 de 2021. Massotti, bola tá no teu O Massotti, antes do Massotti entrar, se o Silvio Luiz estivesse narrando esse episódio, que ele diria que tá tudo mais ou menos como começou. Olho no lance, tudo. Parece que tem chão para acelerar, né, Massotti? Tem mesmo espaço. A Cosan continua a mesma, né? Depois de tudo que aconteceu no mercado a partir daquele momento, se a gente comparar com o Ibov, eu acho que foi uma bela de uma ideia a gente comparar com o Ibov. Vamos pôr o Ibov aqui em junho, né? Que a gente começou dia 4 de junho, fez essa operação. Então o Ibov aqui é 4 de junho, ó, a semana que o Ibov marcou, então o Ibov subiu 3% desde que a gente fez aquela operação e está caindo daquele ponto para cá, caindo 10%. Então, só para a gente comparar com o mercado. Então,
ele chegou a subir mais 3 e caiu de 10% a 12%, então do dia 4 de junho, que foi montada a operação com Cosan. E ela, basicamente, está aqui, ó. O desenho que a gente fez lá, então, dia 4 de junho, que ela estava aqui perto dos R$25, 24 e alguma coisinha, deu espaço, ela subiu, a gente tinha marcado que ela ia pegar toda essa perna de alta aqui, a gente queria duplicar essa perna, jogar ela lá para a região dos R$30, mas o que ela aconteceu, ela subiu de 10% a 12%, ela subiu, foi até o 27,30. Então ela subiu, a gente imaginava que ela subiu uns 20%, ela subiu 12%. E ela caiu, né? E ela caiu, chegou do ponto que a gente fez até a mínima que ela chegou, ela caiu 12%. Então ela chegou a subir 12% e caiu 12%. Mas daquilo que a gente está vivenciando agora, ela está basicamente a 4% do preço que a gente fez no primeiro call. Isso nos evidencia ou nos deixa bem claro, depois que o Fleury ainda mostrou as operações que não vale a pena destratar, mas dá para desenhar a operação nova. Ela segue no mesmo canal de alta de longo prazo que a gente pensou no primeiro desenho, então agora a gente faria uma operação da seguinte maneira. Ela está aqui nos R$23,50, R$24, com o fundo de novo, deixando lá nos 21,40, que dá uns 10% para baixo. E se a gente querer pegar o alvo, que é o topo histórico dela, que ela marcou em julho, que quase nos levou lá no alvo dos R$30, a gente pode puxar, então, tem 15%, 16% para cima. Então, para baixo eu tenho um suporte para 10 para baixo, 9, 10 para baixo, e para cima eu tenho 15, 16. O que o Fleury inventa para a gente aí, Fleury, na Cosan? Uma sorte, eu ia te perguntar se tu prefere as velhas ou as novas. Depende muito, né? Panela velha, né? Que faz coisa boa. Dito isso, Guilherme Fleury, a palavra é tua. Perfeito. Então vamos começar a analisar o que aconteceu com a volatilidade do nosso ativo de hoje, né? O mínimo histórico que bateu na janela de um ano foi 26,90, o máximo foi quase 100%. A vol atual é 35,53 e o percentil é 11, ou seja, a gente pode ver nitidamente que de junho para cá as vols caíram, né? Então, com certeza, esse mercado lateralizado fez com que a frequência do ativo diminuísse e, por consequência, uma redução nas volatilidades implícitas cobradas dos ativos em termos de realizado, né? A gente pode ver que o realizado ele diminuiu. Mas na hora que a gente for analisar o prêmio de risco, a gente tem boa parte das empresas tradando a prêmio de risco, que a gente pode ver que as médias móveis estão em torno de 30 e a vol atual está 35,53. Então a gente tem 5% de prêmio de volatilidade, de prêmio de risco do mercado, certo? O que provavelmente, olhando isso aqui, dando um cheiro de olho, a gente poderia ter ali o nosso ativo em junho ali próximo dos 40, né? E depois ele realizou. Então a gente pode ter uma diferença quase de 10 vols do momento do call anterior para o call agora, mas é natural a vol ter caído porque o mercado ficou bem de lado, certo? O ativo ele ficou jogando numa banda lateralizada, né? Ao mesmo tempo, o skill menos 4,44, o percentil baixo, então o risco reversal não tá alto, né? Apesar de nominalmente esse número ser elevado, e o smile também é baixo, então basicamente não existe prêmio nem nas calls fora do dinheiro, nem nas puts fora do dinheiro, então não tem muita gente aqui apostando, comprando proteção para uma queda e nem tampouco se alavancando numa alta, né? O que condiz com o mercado lateralizado e provavelmente não tem nenhum grupo de agentes econômicos apostando numa eventual alta ou uma eventual queda, porque esses números nominais estão baixos, assim como esse número está. Então sempre que esse percentil está baixo e esses estão baixos, não existe nenhuma força para subir e nenhuma força para cair, em termos de agentes econômicos apostando, literalmente indo ao mercado comprando calls fora do dinheiro ou puts fora do dinheiro, o que geraria um aumento desses números e, portanto, o mercado estaria ofertando isso a preços mais elevados. Então, o que eu estou observando é uma vol nominal baixa, né? Realizando em 30, o que 30 não é necessariamente baixo,
mas dado o mercado atual, eu posso dizer que né? A gente pode ver que esse papel tradou, mesmo pós-Covid, em níveis superiores a 30, né? Apesar que o prêmio de risco, como todos os papéis, está muito elevado. Por quê? Porque a gente ainda tem o problema ali agora do Fed, do teto da dívida, né? Nós temos ali a China com problema já energético, né? E a gente teve ali o governo ali intervindo pelo menos localmente na Evergrande. Então tudo isso, todos esses eventos externos, um deles serviu para diminuir o impacto de risco, outros estão aumentando, o que justifica a vol a 35, certo? E lembrando, 35 parece ser muito baixo por uma janela de um ano, mas se a gente for analisar a histórico dos ativos por uma janela maior, esse número ele é elevado, tá? Então, nesse caso, eu não consigo recomendar nenhum produto de compra de volatilidade. Portanto, nós temos que entrar nos produtos que realizam a venda da volatilidade. Vou abrir aqui o primeiro produto, né? O primeiro produto eu consegui encaixar perfeitamente o call do Massot. Eu entreguei aqui 15% de participação para alta, né? E entreguei aqui 15% de proteção na queda, uma estrutura simétrica onde o investidor paga 0,5% para o vencimento 5 de abril de 2022. Então, essa estrutura é uma estrutura que contempla o call, apesar de, em relação à estrutura anterior, a gente está com menos upside, né? Portanto, a gente conseguiu pagar menos prêmio pela estrutura e entregar o cenário concreto, né? Na segunda operação, eu montei uma booster, né? Por que a booster? Porque eu consegui entregar uma estrutura que se sobe 15, o investidor ganha 30, né? E pagando 2%. Então, essa estrutura entrega exatamente o call do analista. Se uma sorte acertar na mosca a alta do ativo para 6 meses, o investidor sobe 15, ganha 30, paga 2, então ele vai ganhar 28. Por que eu escolhi a booster, né? Porque se a gente já queria comprar o ativo ali há 4 meses atrás, 5% mais barato fica mais atrativo. E lembrando que é um papel que a gente está entrando aqui para o final do ano, então é uma estrutura que pode gerar um ganho, principalmente se der uma acalmada política aqui no Brasil, o resto do mundo dá uma acalmada para o final do ano. Se a bolsa andar um pouquinho, o papel andar um pouquinho, essa estrutura vai galgarear bem esse retorno, certo? Então, o nível de vol foi o suficiente para a gente entregar uma fence, uma booster, apesar de pagando um pouquinho. Sobe 15, ganho 30, o custo é 2, vou ganhar 28, certo? E se o mercado realizar, o investidor está comprado no ativo objeto com um custo de 2% adicional, que é o net do fluxo dos derivativos. Para aquele investidor mais agressivo, né, eu fiz uma booster com call open out, onde o investidor participa da alta até 125, então como é uma barreira eu consegui jogar ela 10% acima do call do Massot, então está dando um erro aqui de 70%, ele pode errar o call em 75%, e para cada 1% que sobe, o investidor ganha 2%, 2 vezes, então se sobe 10 ele ganha 20, né? Se sobe 20 ele ganha 40, né? Se sobe ali 24 ele vai ganhar 48, subiu um pouquinho acima de 25%, o investidor está com 25% de retorno, sendo que a booster anterior aqui, se subisse 15, ele levava 30. Então, essa daqui em relação a essa dá uma diferença de 5%. Se eu errar o call por completo, eu perco 5% a menos, eu deixo de ganhar 5% nessa em detrimento nessa. Só que se ele chegar aqui próximos dos limites aqui, eu tenho um adicional de 10% para ganhar dobrado. Então, é uma estrutura um pouquinho mais agressiva, certo? Apesar dela custar mais barato, ela custar 68 basis points. Ou seja, eu estou pagando menos para adquirir a estrutura em relação à booster anterior e me dá uma folga maior. Então, eu quis colocar as duas porque essa aqui entregou exatamente o call do nosso analista, certo? E não importa o que suba, o investidor nunca vai deixar de ganhar o ganho de 28%, certo? Só que nessa daqui ele pode ganhar até 48, né? 48 menos o 0,68 ali, certo? Então, são duas estruturas que me dá uma alavancagem parcial na alta, não me dá nenhuma proteção na queda.
certo? Mas é para quem está pegando aqui esse cenário de calmaria do final do ano, certo? E, portanto, se esse cenário estiver correto e o call do analista se concretizar, essas estruturas vão capturar muito bem esse movimento e ainda a opção, a booster de call penalty deixa até um limitezinho de gordura de alta para a gente queimar caso o ativo por algum motivo ande um pouco mais, certo? Então, duas boosters, uma fence, certo? E basicamente, quem tivesse comprado aqui na fence e quisesse zerar o derivativo botando 2,5%, 2,5% no bolso, saindo com um prejuízo de 1,77 e, por exemplo, coloca uma booster, isso funciona muito bem, certo? Porque esse é o único derivativo que eu destartaria, porque ele tem um papel, né? Esses dois aqui, o investidor só pagou 6% do prêmio, o que fica bem atrativo na estrutura. Então, ele poderia manter essas duas estruturas, porque afinal o consumo de caixa dele para adquirir essas figuras foi muito baixo, né? E ele poderia estar fazendo a compra de uma dessas duas adicionais, que uma dessas três adicionais, que consomem caixa, certo? Então, quem comprou a estrutura anterior aqui só colocou 6% do valor de face para estar comprando aquele notional equivalente, certo? E, portanto, poderia agora, a um médio menor, comprar um papel quase 4,27% abaixo, né? E se eventualmente o papel ir em direção ao call do nosso analista, ele vai entrar na região aqui de lucro. Meninos, o que vocês acharam? Bem, se é uma sorte, eu só tô na dúvida, eu sei que eu vou acelerar. Agora, se eu não sei se eu piso com um pé ou com dois pés, o que tu me diria? Nessa altura do campeonato eu iria com os dois pés. Depende do tamanho do tanque do cara também, né? Quando tem tu perguntou né? de que lado que iria, para onde queria, então o importante é ir nessa história. Eu já vou de booster, vou sem a call penalty, vou de booster, que eu acho que cai bem. Não o ativo, né, mas cai bem pro momento do papel. Uma coisa que a gente pode pensar que nem o momento ele veio, não bateu a barreira de cima, mas a região de suporte de baixo, ela ficou um pouco longe de ser alcançada, então ele tem um suporte bem interessante. Eu ficaria assim, eu aceleraria bem numa booster no ativo. Tá, Fleury, e acompanha a gente nessa? Olha, eu gosto da figura, tá? Dessa figura, porque a booster de call penalty, na minha opinião, ela tá superando a booster normal. Porque sobe 15, eu ganho 30, menos 2,28. Só que a outra me dá 10% de upside, ou seja, eu posso ganhar 20% a mais do que a anterior. E se eu erro o meu call, ele vai me pagar 5% a menos que a outra. Então, para mim, é no-brainer pegar de barreira em detrimento a essa booster. O único problema é que nessa daqui, se lá perto de dezembro, janeiro, o ativo tiver subido 17, 18, 19%, essa daqui pode me dar um distrato antecipado mais fácil. Essa daqui é uma estrutura que sempre que eu uso a call penalty junto com o financiamento, é uma estrutura que infelizmente eu sou obrigado a carregar até próximo do vencimento, para eu conseguir galgariar o ganho dobrado. Então, se eu estou procurando uma estrutura cujo meu objetivo é destratar, não esperar até abril, por que abril, tá? Porque se tiver aquela calmaria até o período do carnaval e depois começar o ruído político, a gente tem aqui ela um mês para depois do ruído político. Então, se eu tentar rodar, zerar isso aqui, comecinho ali de março, e ele tiver subido bem o papel, é bem provável que esse aqui chegue mais próximo do ganho dobrado em detrimento a booster normal. Então eu iria com certeza em uma das duas boosters, até porque o ativo já tinha uma recomendação de compra ali há 4 meses atrás. O nosso analista está reafirmando essa recomendação na compra, né? Então, portanto, eu iria numa das duas boosters. A intenção de qual escolher é a visão. Estou entrando numa estrutura para tentar zerar ali logo depois do carnaval, ou estou entrando numa estrutura para carregar até abril. Essa seria a divergência entre essas duas figuras. Quem está olhando zerar ela logo depois ali do carnaval, no finalzinho do ano, talvez essa daqui
consiga, a booster tradicional consiga entregar um resultado no meio do caminho mais atrativo do que essa estrutura. Com certeza, no vencimento, essa aqui em termos práticos era superior, mas olhando o distrato antecipado, porque provavelmente se o mercado no final do ano der uma subida e andar bem, com certeza eu gostaria de discutir a hipótese de tratar algumas estruturas e botar o dinheiro no bolso, que com certeza 2022 vai ser um ano de muita volatilidade, ou seja, vai ser um ano de tô rico, tô pobre, né? E portanto, tá mais leve na bolsa talvez seja uma estratégia para esperar aí preços mais acessíveis para estar entrando. Essa para mim seria a grande dicotomia entre as duas figuras. Uma figura que é graficamente inferior à outra, mas um distrato possível antecipado com um retorno maior, ou levar até abril ali, porque com certeza abril nós já vamos estar aí na corrida eleitoral pegando fogo, né? Então, portanto, vai estar aquele período, a gente vai ter ali de abril para outubro ali, uns 4 meses, e com certeza aí a briga já vai estar aí já no seu auge ali, e a gente vai ver provavelmente uma das eleições mais sujas, né? E as redes sociais sendo usadas ali para suas guerras de ideologia. Então, seja da extrema direita ou seja da extrema esquerda, né? Então, vai ter gente brigando, familiares brigando de mais uma vez, né? E, portanto, por isso que talvez essa meiuca ali de abril, maio e junho é um momento que as pessoas provavelmente vão querer estar mais leves em alocação na bolsa, até porque se dá um susto, realiza, a gente pode voltar o dinheiro e estar comprando esses ativos a um preço médio mais acessível, né? Por isso que eu gosto dessas duas figuras para o final do ano, né? Para o comecinho do ano que vem, até ali finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Gosto bastante da booster, né? Das duas boosters, olhando do extrato antecipado. A Fence, a gente já percebeu que é bem tranquilo. Em todas as recapitulações que a gente está fazendo, a Fence sempre protege muito bem, e a gente vê o ativo quando rompe o call de uma sorte, ele rompe só por um pouquinho. A gente é quase ressarcido por toda a queda, mesmo antes do vencimento. Protege bem. Então essa estrutura aqui seria para quem quer ir para abril tranquilo, e com certeza se o papel sobe eu também consigo destratar a Fence antes do vencimento com resultado interessante, apesar de não estar dando uma alavancagem. Então eu gosto muito dessa figura, mas olhando o vencimento, eu talvez namoraria essa. Na verdade estaria com dúvida, né? Na dúvida, o que você faz, né? Você divide o lote, né? Você coloca um pouco em uma e um pouco em outra, que é sempre a melhor opção. Se você tem duas operações interessantes e você fica muito na dúvida, divida o lote. E é até bom como um aprendizado, né? Porque você consegue comparar as duas estruturas, como elas se comportaram no decorrer da vida. Então, às vezes você não precisa colocar aquele recurso que se destinou a esse ativo 100% numa mesma estrutura. Às vezes compor estruturas também é uma estratégia interessante, certo? Então eu falo isso para todos os meus clientes. Quando você for olhar derivativos, o ideal é você colocar estruturas diferentes, né? E com vencimentos e entradas diferentes. Então você acaba comprando de pouquinho em pouquinho e montando. Óbvio que isso acaba culminando que o investidor tem um montante razoável para conseguir entrar nessas estruturas, porque sempre existe uma barreira mínima para você conseguir negociar essas estruturas. Portanto, apenas os clientes com patrimônio maior poderiam quebrar em várias estruturas e até em prazos diferentes e ir fazendo um pouquinho ao longo da semana, certo? Para quem não tem tanto recurso para isso, eu sugiro sempre numa mais conservadora. Então, talvez essa booster ou talvez a Fence. Mas eu gosto bastante dessa estrutura, graficamente e matematicamente, pro vencimento, com certeza era bem superior. Então, dessa vez eu fico muito na dúvida, tá? Eu entendi o argumento de vocês e eu concordo, mas meu medo é o prazo, é o tempo, né? Porque eu falo para todo mundo, se você compra uma ação, você está apostando se ele vai subir ou vai cair.
Se você opera um derivativo, você está apostando se ele vai subir ou cair num prazo determinado. Então você está incrementando um grau de complexidade na estruturação e no produto. Então, portanto, você não tem que analisar não só a direção, e sim a direção aonde esse ativo vai estar em um ponto pré-determinado do tempo. E a gente sabe que isso é muito nítido porque é um evento macro, né? É um evento macro de calendário, ou seja, a gente tem uma eleição a cada 4 anos para presidente, governador e os demais cargos, né? Que é a eleição mais importante que a gente tem aqui no Brasil. Então, por isso que eu fico sempre na dúvida e portanto, a gente vai entrar numa situação um pouco complexa. Talvez eu não goste de operações muito que vão vencer muito naquele momento que está uma discussão política muito grande, porque a gente vai jogar o investidor para ter que tomar uma decisão do que ele vai fazer no meio de uma confusão, certo? Então, portanto, jogar as operações para o início da discussão ou pós-eleição seria talvez a estratégia mais dominante. Porque sempre que eu alongo os prazos, eu consigo melhorar o payout. Então, eu tenho mais margem para controle. Por isso que se eu fosse fazer uma operação para depois das eleições, uma fence eu consigo variar os cenários mais um upside superior e um downside muito superior, alongando um prazo ali para final do ano que vem. Então, talvez seria uma discussão para os Hawkinsons mais para o finalzinho do ano, ou joga posições curtinhas ou joga posições mais longas. Não joga lá no meio do olho do furacão, porque ali vai ser algo que vai ser, na minha visão, a chance de a gente pegar um ativo como o atual e ele está próximo aqui de cima ou próximo aqui de baixo, ou romper aqui embaixo ou romper aqui em cima no segundo semestre é muito alta, né? Então qualquer um desses cenários pode ser atingidos, dado que a gente não sabe direito como é que vai estar os ânimos dos eleitores, né? E como é que vai estar sendo calculado pelas empresas de pesquisa de intenção de votos a relação de votos destinados a cada candidato, né? E obviamente e os candidatos que estão ali na frente, qual que é a opinião que os investidores têm em relação às atitudes que esses caras vão tomar frente à economia do Brasil, certo? Então, com certeza vai ser um período que possa ser muito turbulento, tanto para baixo, tanto para cima, certo? Então a gente vai ver a bolsa oscilando bastante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com escolhas de prazos, e para abril até tá tranquilo. Depois de abril já começa a complicar bastante, pelo menos na minha visão. Fica muito mais com uma região muito mais de incertezas do que de certezas, né? Então até meados do carnaval a gente vai ter um cenário, né? E obviamente depois da eleição tudo vai ser precificado, né? E a gente vai ter, e como a gente alongar prazos em derivativos que vendem volatilidade, que é o caso dos que a gente está tratando nesse nosso encontro, eles melhoram os payouts, portanto, mais upside e mais proteção no caso da fence, né? Provavelmente se a gente fosse alugar para um prazo mais longo, eu sugeriria com certeza uma fence para a gente poder dormir tranquilo. Então se a gente conseguisse montar uma fence de talvez 20, 25% de proteção, de 25 de alta e 25 de proteção da queda, a gente estaria ali com o cobertor cobrindo melhor aqui, tanto a cabeça quanto os pés. E, obviamente, depois da eleição, tudo é precificado, né? E a gente consegue um cenário mais atrativo. Então, a minha escolha seria dividir entre a Booster e a Fence, tá? Apesar de eu gostar muito dessa figura, mas me incomoda muito esse prazo. Perfeito? Mas para quem gosta da adrenalina e quem gosta de entrar, lembrando que essas figuras em nenhum momento eu estou colocando um risco adicional além da renda variável, ou seja, todas elas o meu prejuízo maior, as duas booster, o meu prejuízo equivale à compra da ação, né? E a Fence eu tenho uma região de proteção até que bem razoável aqui. Então nenhuma das figuras está adicionando risco e uma delas está até mitigando bastante o risco, o que torna estruturas muito fáceis para qualquer investidor carregar. Só que duas dão uma alavancagem parcial, porque sim, pode ser que a bolsa tenha grande chance da bolsa subir até o final do ano, né? E portanto as estruturas acompanharia esse movimento.
Muito bem, muito bem. Massotti, o que tu me diz desse monólogo aí do Fiorito? Concordas? Porque eu consultei aqui o nosso regulamento, eu não sei se eu aceito essa divisão aí de lote, 50 para lá, 50 para cá. Acho que vou ter que ingressar no STF. Eu até gosto quando a gente vai montar qualquer tipo de operação, e não entra com 100% daquele capital numa mãozada só. Então eu sou favorável, às vezes, a fazer esse tipo de situação também. Mas vamos lembrar que a gente já tem um ativo que já está comprado, então é um recall, né? Vamos dizer assim, a gente já está lá operacionalizando ele. E sim, pode funcionar uma estratégia de tu trabalhar com diferentes estratégias dentro do mesmo ativo. Então, picar lote faz parte também do processo. E é um cenário que a gente falou até abril, tem muita água para rolar, né? Então, um ativo que tem uma tendência de alta bem clara nos últimos tempos e interessante, eu acho que sim, que valeria a pena não pensar muito para trás não e sentar o pé no acelerador. E pedir pra turma deixar pra brigar, então deixa depois da Páscoa, né? Aí passa o Natal com a família, sem briga, passa o Carnaval, aí movimentando a economia, né, Flori? Aí passa a Páscoa, talvez, estica o Dia das Mães, aí depois se mata lá nas campanhas políticas, né? E aí, galera, a gente tem alguma dica cultural? Eu tenho. Semana? Manda bala, Flori. Vamos lá, dica cultural. Depois dos adventos da Evergrande, a Evergrande pode ser um dos começos de sinais de esgotamento daquele modelo chinês tradicional, né? E, obviamente, eu comecei a pesquisar ali canais independentes no YouTube que trouxessem informações relevantes sobre a China, né? E eu acabei cruzando com um canal que eu ando assistindo bastante os vídeos que eles postam, chamado TFI Global, TFI Global. É um canal de notícias de geopolítica, onde os apresentadores são 2 indianos, que falam obviamente inglês, né? Um inglês até que para indiano bem fácil de digerir, né? Porque eu já conversei com indianos que parece que ele está falando outra língua que não é o inglês, né? Então é muito fácil entender o que os 2 apresentadores falam, tanto que é uma mulher e um homem. Eu não consigo nem pronunciar o nome deles, que o nome deles é estranho, e eles analisam de perto ali a China, né? Porque lembrando, a Índia e a China, eles tem uma fronteira muito grande e eles não se dão muito bem, né? Eles têm ali uma diferença cultural enorme e a China tá brigando muito com a Índia, com a Austrália e com o Japão, né? Então é uma fonte alternativa, né? E eu estou acompanhando bem de perto essa crise energética ali, que eu acho que pode ser um sinal ali ruim, né? Porque esses eventos de corte de energia na China nada mais é do que eles estão estocando carvão para o inverno, né? Porque no Brasil, se a gente tem talvez por ano uma semana de frio, né? De frio de verdade, que a gente precisaria ligar um aquecedor, mas no caso um país como a China tem algumas regiões que a calefação é uma coisa necessária para a sobrevivência, né? Então eles estão estocando carvão, eles não estão comprando o carvão que vinha da Austrália pelas brigas que eles estão tendo. E o carvão da Austrália é um carvão extremamente calórico, né? Então ele é muito apropriado para geração de eletricidade. Então o principal provedor desse tipo de insumo que gera energia chinesa está comprometido, né? A China o Xi Jinping não vai voltar atrás nisso. E, portanto, e eles estão desligando em várias províncias uma série de fábricas. E também eles pelas quarta, quinta, sexta vez, proibiram ali a mineração de Bitcoin. E dessa vez estão indo atrás da pessoal, porque Bitcoin, mineração consome muita energia, né? Então eles estão indo atrás. Então esse é um sinal de fraqueza. Eu estou acompanhando uma série de canais aí, principalmente canais de países que estão muito próximos ali e tem que acompanhar a China de perto, e eles que vão trazer informações de melhor qualidade do que as mídias tradicionais, né? Então esse é um canal que eu tenho assistido há algum tempo, tenho gostado bastante, né? E para quem quiser acompanhar aí o que acontece na China, TFI Global,
e obviamente está tudo em inglês, então tem que estar com o inglês afiado ali, apesar que os apresentadores conseguem se comunicar bem e é fácil de entender. Então essa é a minha dica aqui para quem quiser acompanhar o mercado, né? Está sendo bem útil, esclarecendo bastante coisas que eu até não conhecia também, tá? Então essa é a minha dica aí para quem quiser pegar esse final de semana aí e a semana que vem estudar um pouco mais esse tema. Muito bem, acabaram de ganhar mais um inscrito aqui no YouTube. Massotti, tens alguma coisa aí? Não, então eu passo a dica dessa vez. Vamos aproveitar o início de primavera aí. E Maravilha. vamos lá. E outubro é festa em Santa Catarina. Vamos ver se vai ter alguma coisa, né? Maravilha. Eu tô bem interessado nesse tema China também. Tô vendo algumas entrevistas no YouTube sobre o tema e acho que é por aí. Então tá, pessoal, acho que era isso, né? Um bom final de semana para vocês. Se você que está nos assistindo, nos escutando, gostou desse conteúdo, ajude-nos a seguir produzindo esse material para vocês. Curta, compartilha, ajude-nos a espalhar a palavra. Bom final de semana a todos, um grande abraço, até a próxima. Fui!